Muito boa tarde Nova Santa Rosa, muito boa tarde amigos do portal Nova Santa Rosa. Estamos ao vivo neste momento, falando diretamente aqui da cidade de Toledo, do Centro de Eventos Ismael Esperafico, onde um grande evento do agronegócio está acontecendo a partir desta data. E o portal Nova Santa Rosa não poderia deixar de marcar presença, mais ainda em se considerar de que tudo o que tem para acontecer aqui é a presença de várias e diversas autoridades, entre elas um filho de Nova Santa Rosa e que assumiu a partir desta data também, a partir do dia de ontem, através da nomeação do senhor presidente da República Jair Messias Bolsonaro, como sendo oficialmente o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, a partir desta data, substituindo ao nosso grande amigo Jorge Seifert, que foi muito competente dentro do seu trabalho e que certamente também lá pelos lados de Santa Catarina vai prestar um grande trabalho a partir do ano que vem, temos certeza plena disso. E por isso nós anunciamos aqui com muito prazer, com muito orgulho, a presença neste evento de Jairo Gunto, o novo secretário, portanto, da pesca do nosso país, presente nesta tarde aqui em Toledo. E a gente está aqui começando essa nossa live ao vivo aqui diretamente de Toledo, mas dá para a gente também falar um pouco com relação à temperatura que nós temos nesse momento aqui em Toledo. São 18 horas e 2 minutos, a temperatura está bastante baixa, né? A gente pode dizer assim, o ventinho do sul cortando aqui, vocês podem perceber que algumas pessoas estão com agasalho e, enfim, uma temperatura que a gente não esperava de repente de uma hora para outra, mas se faz necessário também, afinal de contas já mudou a estação. Agora, vamos falar daquilo que interessa realmente ao nosso internauta, a todos vocês. Jairo Gunto, primeiramente os seus cumprimentos, o seu boa tarde aqui. Você gosta da pergunta como o Rudi Walker ou o Alemão da Roça, né? Eu me divirto com o Alemão da Roça, né? Tá brincando, contar, mein Leid. Guten Tag, né? Guten Tag, alles gut, ja. Não perdi um pouquinho ainda, mas boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Rudi, obrigado pela oportunidade novamente de estar conversando com o nosso pessoal de Nova Santa Rosa, toda a região. Para mim é uma alegria muito grande hoje. Hoje é meu primeiro dia como secretário nacional de Agricultura e Pesca, um cargo que nos honra muito, né? Já foi um ministério, apesar de secretaria, informalmente acaba tendo status de ministério, e hoje o presidente novamente, na transição ministerial, reiterou novamente o reconhecimento pelo trabalho capitaneado pelo Jorge Seif, né, junto com a nossa equipe lá, de retomada, inclusive, como ministério, na possibilidade do ano que vem. Como ministério não, nós continuaremos trabalhando da mesma forma. E nós temos números para entregar, né? Tem uma conversa que se diz, né? Falar até papagaio fala, né? Verdade. Mas entregar números é outra história. E nós, junto com o setor produtivo, nós estamos comemorando agora, nem encerrou ainda o mandato total do presidente, nós já chegamos com um aumento de produção de 2018 até agora, já em praticamente 40% da nossa produção de aquicultura nacional, algo que nenhuma outra atividade agropecuária fez. E ano passado, Rudi, nós aumentamos nossa exportação de pescado em 78%. Bom, os números falam por si mesmo, né? A pergunta que surge nesse caso é a seguinte: mas como isso veio a acontecer? E por que não acontecia antes? Simples. Bom, primeiro que a atividade não era tão conhecida, né? A tecnificação da atividade ela veio se difundindo ao longo dos últimos anos. Segundo, porque o governo atrapalhava demais. De ajudar, atrapalhava. Exatamente. Nós tínhamos uma carga de normativas que se tornava inviável. Eu até brinco dentro dos palácios do governo que as regras que se tinham para produzir era praticamente assim: o cara vai ser motorista de táxi ou de Uber, mas tinha que ter a CNH de Marte para poder pilotar o táxi. É um negócio absurdo. É isso que nós tínhamos. Nós tínhamos mais de 1.347 normas de pesca. Quantas? 1.347. Nós vamos fechar esse ano com menos de 200. Olha só. Havia uma normativa sobre funciona melhor do que antes. Bom, se nós aumentamos em 40%, aumentamos nossa exportação em 78%, creio que estejamos avançando um bocado, não? Com certeza absoluta. Agora, é aquilo que a gente fala, precisa também, uma coisa que é certo, a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você de repente colocar lá
um mecânico para ele administrar um setor de informática de uma empresa. É a mesma coisa acontece, por exemplo, no Ministério hoje, vamos dizer assim, na Secretaria, que o Jorge já tinha uma experiência, convidou você e houve esse entrosamento de conhecimento de ambos. E agora você dando sequência ao trabalho que o Jorge fazia e colocar em prática tudo aquilo que você tem de conhecimento e que você também tem em mente aí para fechar com chave de ouro esse mandato aí. Antes de responder, fazer essa colocação, eu vou quebrar um protocolo, você me deixa? Pode. Como é que eu vou dar essa entrevista aqui se tem uma autoridade aqui, ó, atrás das câmeras? Professor, o senhor faz parte disso daqui. Olha aqui, ó. Olha que coisa bacana aqui, ao vivo. Essa é uma prova aqui, o Portal Nova Santa Rosa, ao vivo, direto de Toledo, chegando aqui o professor Hélio Melhorança, ex-prefeito de Nova Santa Rosa. Meu professor. Professor, né, foi professor. Ele não foi meu professor, mas a esposa dele foi minha professora. Também foi. Então, veja meu só. professor da minha esposa também. Olha aí, então é por isso que é bacana as coisas, né, professor Hélio? A gente sempre fala aqui que a gente hoje tem, assim, nós, como Nova Santa Rosenses, temos um orgulho muito grande, uma satisfação em poder, eu pelo menos fazer essa entrevista, fiz como secretário adjunto da secretaria, mas hoje, agora essa primeira entrevista oficialmente como secretário, uma pasta que tem aí o status do ministério, né? E que tem feito uma grande revolução dentro da piscicultura, então é realmente fantástico. Jairo, mas eu já vou falar com o professor Hélio, por favor, me aguarde aqui. Mas eu quero falar, Jairo, o seguinte, eu sei que você tem compromissos aqui. Agora, de que forma você recebeu esse convite, como isso dentro vamos dizer assim, porque na política tem muita coisa que a gente vinha conversando há dias, existe muita coisa que pode acontecer. Por exemplo, de repente está tudo planejado, tudo certo para que seja esse ou aquele e de repente de uma hora para outra muda. São muitas coisas que acontecem dentro, vamos dizer assim, de um governo, porque há muita coisa a ser ajustada, principalmente em ano de eleição. Agora você, pelo que me parece, me consta, que a gente tenha conversado já no passado, isso há 6 meses atrás, já havia uma sinalização de que realmente você pudesse vir a ser confirmado como secretário. De que forma você recebe essa confiança do presidente do nosso país, o Jair Messias Bolsonaro? Bom, receber uma chancela do presidente da República, que para mim é o melhor presidente da República da história do nosso país, um governo que não tem corrupção, que cortou a mamata de um bocado de gente, a começar dentro da própria secretaria, que já foi ministério, teve mais de 800 funcionários, 40% fantasma. Hoje nós estamos com um pouco mais de 100 funcionários e botamos a casa em ordem, então já é uma prova do que a promessa de campanha do presidente Bolsonaro lá em 2018, de que faria uma gestão técnica, que está acontecendo. Eu falo abertamente, não tenho partido político, nunca tive partido político, meu partido é meu país. Né? E a gestão que nós fizemos foi completamente técnica. Conseguimos botar a casa em ordem, reduzimos o peso cruel da mão do Estado sobre o setor produtivo e os resultados estão aí. Tá aí, a confiança de um presidente da República estão aí, você meu caro internauta, você que acompanhou as palavras do Jairo, então vejam bem o que é. Não tenho partido político, meu partido é o país. Ainda eu conversava hoje com o pessoal lá, inclusive do supermercado Rus, de Nova Santa Rosa, falava exatamente, o gestor público, ele não é nada mais, nada menos do que um servidor do povo, do público, que tenha votado nele ou não, ele é de todos, e é nessa linha de pensamento, de raciocínio, inclusive que vocês têm trabalhado nessa secretaria. O convite para Toledo, Jairo, ela já estava formulada, de que forma veio esse convite, de que forma isso aconteceu, para você poder já, nesse primeiro dia, oficialmente como secretário, poder estar aí perto da sua cidade natal, perto da nossa querida Nova Santa Rosa? Na verdade foi uma coincidência, o secretário Diogo aqui de Toledo, né, secretário de Agricultura, nos fez o convite já no mês de fevereiro, e até naquele momento nós não tínhamos nem feito o cálculo direito de quando seria a descompatibilização, né, de quem iria sair a corrida eleitoral. Até porque, até o último minuto, o secretário Jorge Seif esteve trabalhando com a gente. Nós desligamos a luz ontem da sala juntos. Né? Então, nosso lema é trabalho. Então, nem contabilizamos. Foi uma coincidência, já estava na agenda, nós não iríamos desonrar esse convite. Inclusive, não pude participar da cerimônia hoje da troca de ministros, justamente para poder honrar. E para mim, na verdade, é uma grande honra estar na minha região, no meu primeiro dia como secretário nacional. Vai dar um pulinho na Nova Santa Rosa. Vamos dar um pulinho rapidinho, temos já a agenda em Brasília, preciso voltar amanhã, mas vai dar tempo de pelo menos dar um abraço na família lá. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui então agora para o nosso amigo piscicultor. Piscicultura Oeste do Paraná é um grande celeiro hoje, nacional.
Agora tem aquela questão da produção da tilápia no Lago Internacional de Itaipu. Como é que está esse processo aí, Jairo? Você pretende implementar, ampliar, fazer com que isso venha a evoluir? Como é que está esse projeto aí? Isso de fato vai se concretizar? Há uma grande perspectiva por parte dos produtores aí que margeiam esse Lago Internacional de Itaipu? Temos o próprio presidente Bolsonaro disse numa live dele que temos aí essa água toda que pode ser utilizada de várias formas, inclusive com a construção de energias, captação de energia solar sobre as águas desse reservatório. Então são muitas coisas, mas falando em piscicultura, como é que está esse projeto? Está andando? Vai sair? Como é que está essa situação? Rude, nós somos pobres porque nós somos ricos. Nós não fazemos uso do real potencial que nós temos. Daqui a pouco eu volto para cá, mas pegando dessa questão de potencial, até mesmo de fertilizantes. Recentemente nós anunciamos aí que nós temos a potencial de produção de biofertilizante a partir de capa-ficus. É uma alga que pode ser produzida tranquilamente nas nossas águas marinhas do Nordeste, por exemplo. E seria uma excelente alternativa. Inclusive já é utilizado esse biofertilizante na nossa região aqui. Tá? Sobre o Lago do Itaipu especificamente, hoje no Brasil nós estamos nesse momento produzindo pouco mais de 500 mil toneladas de tilápia. Só no Lago do Itaipu passa de 400 mil toneladas a capacidade de suporte de produção. Ou seja, nós praticamente dobramos a nossa produção. Claro que esse volume é compartilhado entre o lado brasileiro e o lado paraguaio. Nós já temos vários interessados, investidores brasileiros, para investir tanto no lado brasileiro como no lado paraguaio. Por incrível que pareça, o Brasil sempre teve uma série de travas, uma série de burocracia, e aí está mais uma sinalização do presidente Bolsonaro que a parte brasileira está resolvida, inclusive a parte ambiental. O que está agora aguardando é somente o parlamento paraguaio fazer uma alteração do dispositivo da sua Constituição para que possa ser produzido essa espécie que não é considerada uma espécie nativa, por isso da necessidade dessa alteração da legislação paraguaia, para que possa ser cultivado a tilápia lá no lago. Na semana, no dia 23, recente agora, nós tivemos um evento lá no Palácio do Itamaraty, junto com o nosso ministro chanceler Carlos França, e nós trouxemos alguns parlamentares paraguaios para um seminário onde nós pudemos apresentar o impacto social, econômico, ambiental, e de geração de emprego e renda a partir dessa produção. Eles ficaram bastante sensibilizados, saíram de lá bastante animados e com o compromisso de conversar com seus pares parlamentares paraguaios para que a gente possa evoluir. Então só dependemos do parlamento paraguaio para podermos dar esse grande salto. Já era uma pergunta que todo mundo quer saber aqui na margem do Lago Internacional de Itaipu. Vocês têm uma noção já, provavelmente sim, como governo, um cálculo de expectativa de geração de emprego com a criação dessa tilápia, porque devemos ter aí os frigoríficos de abate desse peixe e do transporte, da captação dentro da água, trazer até o frigorífico para lá serem embalados para depois uma exportação ou da forma como é esse frigorífico. Em números, tem alguma coisa já aí estimada que pode acontecer em termos de geração de emprego nessa costa oeste aí que a gente vê hoje aí vários e vários pescadores profissionais pegando cada vez menos peixe nesse Lago Internacional de Itaipu e muitas vezes tem uma escora naquele recurso que é repassado pelo governo federal para o verdadeiro pescador. E que a partir desse momento que nós tivéssemos então essa criação de tilápia em tanque e rede, poderia ter aí uma monstruosa indústria à beira do Lago Internacional de Itaipu. Vocês têm algum prognóstico de números com relação à geração desses empregos? Temos sim, e os nossos números não são números igual uma certa pessoa que falou que não botaria meta, depois dobrava a meta, né? Nós temos um número baseado inclusive nos cálculos da FAO e a gente reitera esses números até porque eu trabalhei na indústria da pesca, na indústria do pescado, então conheço bem os números, Segundo a FAO, e os números são bem próximos da realidade, a cada 5,7 toneladas se gera um emprego direto. Se a gente está falando aí de 400 mil toneladas, a gente está falando aí de mais de 80 mil empregos, esticando a cadeia, porque tem a cadeia paralela, que você gera, não é só do aquicultor, não é só da indústria, você tem a parte de insumos e de logística, então a estimativa é que ultrapasse 80 mil empregos diretos. Olha aí que coisa fantástica, hein? Então atenção, você que hoje é pescador, você pega aí uns peixinhos para tentar comprar aí sua cesta básica e tal, fazer alguma coisinha, de vez em quando trocar o barco, o motor, de repente é uma alternativa aí muito fantástica aí que pode evoluir para uma outra faixa. Existe algum plano estratégico para de repente colocar esse pessoal que hoje está atuando nessa questão da pesca profissional, artesanal no Lago de Itaipu, de repente a colocação, eles continuarão normalmente?
Não, ela não vai atrapalhar quem vive da atividade da pesca, mas obviamente é uma atividade que pode e deve ser agregado, até porque libera o pescador que hoje vive à mercê do seguro defeso, no período que pode pescar, para ter uma atividade continuada e de agregação de renda sólida. Né? Nós já temos investidores, a estratégia não é o governo botar dinheiro, o governo é não atrapalhar para que o investidor possa desenvolver emprego e renda naquela região. E se a gente está falando de números tão expressivos de geração de emprego, vai faltar mão de obra já na região. Né? Nós já temos essa questão. Então, esse pessoal que hoje depende só para pesca já sai de largada com uma demanda de geração de emprego violenta. Né? Olha só, coisa fantástica. Você tem horário a cumprir aí na agenda aí do evento, e eu quero agradecer a você, Jairo, mais uma vez por dar esse privilégio de podermos, nós do Portal Nova Santa Rosa, estar aqui na entrada aqui, acho que é o primeiro órgão de imprensa que pegou o senhor aqui no pulo para essa entrevista, e ter o prazer de receber ao lado aqui o professor Hélio. Eu vou, antes do seu tchau, eu só quero saber do professor Hélio também da sua satisfação de poder estar ao lado do seu ex-aluno. Fala bem de mim, professor. Olha, esses alemão não eram fáceis quando era molecada, né, professor Hélio? Mas fala assim para mim não, para os nossos telespectadores, os nossos internautas, enfim, que estão aí acompanhando o Portal Nova Santa Rosa. Lembrando que estamos ao vivo aqui de Toledo, Centro de Eventos Ismael Esperafico. Professor Hélio Melhorança, ex-prefeito também de Nova Santa Rosa. E esse ex-aluno seu, hoje secretário nacional da Pesca, quase ministro da nossa República. Qual é o sentimento, professor? Acho que o senhor deve ter ensinado algo de bom para eles, né? Meus cumprimentos aqui a todos os internautas que nos assistem, a todos do portal. Já tive a oportunidade de dar um abraço muito significativo aqui para o Jairo. Hoje é um dia assim para um professor já aposentado, um professor assim que militou durante mais de 35 anos na atividade, um dia muito gratificante. Foram 2 abraços hoje muito significativos. O abraço no Jairo, que leva o nome de Nova Santa Rosa a nível nacional. Eu o parabenizo aqui para dizer, o Jairo foi um aluno brilhante no ginásio, no 2º grau. O Jairo foi um aluno normal, como todos os alunos, esforçado, batalhador, que fez as suas atividades, que teve as suas dificuldades. Mas aí é que está o grande mérito. Ninguém precisou apadrinhar o Jairo para ele chegar onde ele chegou. Ele conquistou, ele lutou, ele foi atrás, ele se esforçou, certamente renunciou a muitos confortos assim que a vida podia lhe oferecer, em busca do aprendizado, de um emprego, em busca de muita atividade para chegar onde chegou. Então, assim, para mim, particularmente como professor do Jairo, certamente para todos os professores que deram aula para ele, para o nosso colégio Gaspar Dutra, e assim que para Nova Santa Rosa, ter um ex-aluno, ter um cidadão de Nova Santa Rosa, que chega ao status de secretário-geral, quer dizer, um nome de nível nacional. Isso honra qualquer cidade e pode ter certeza, Jorge, faz alegria no coração de qualquer professor que olha para os seus alunos. Quanto mais os meus alunos brilham, mais eu me alegro, porque não que seja meu mérito, você foi especial na vida do Jairo, não. Mas eu assim, ter participado da formação dele é muito gratificante para mim, vendo onde ele chegou. E o outro abraço significativo para mim no dia de hoje foi no abraço ao vice-prefeito de Toledo, Ademar Dorfschmidt, que também foi nosso aluno em Nova Santa Rosa, também foi meu aluno. Então assim, eu me alegro muito e Jairo, pode ter certeza, te parabenizo assim, do fundo do coração, por essa conquista ímpar que você conseguiu e por ter levado o nome de Nova Santa Rosa aos altos escalões da República. Pode ter certeza, somos muito felizes, te desejamos muito sucesso. Nova Santa Rosa agradece por você ter conquistado essa honra para todos nós. Aliás, todo Nova Santa Rosense, né? A gente que é do município de Nova Santa Rosa, e um fato bastante curioso, professor Hélio, que me chamou a atenção, uma reportagem que eu fiz sobre esse trabalho que o Jairo
chegou até onde ele chegou, porque quando a gente conversava, ainda ele trabalhava num frigorífico de peixe e eu acabei também, inclusive, vendendo peixe para aquele frigorífico com a força do Jairo na época. E quando então o Jairo acabou entrando como para o governo Bolsonaro, né? Eu pedi autorização para ele, como jornalista, se eu pudesse fazer uma matéria, né, para a gente poder colocar nos meios de comunicação de nossos colegas de trabalho. Graças a Deus tem uma amizade muito grande, depois de 39 anos de rádio, a gente tem uma grande amizade no rádio, na região, sites, como é o caso do Portal Nova Santa Rosa. E o Jairo, então eu disse para ele, você é santarrosense. Rudy, na verdade é o seguinte, na época eu nasci em Marechal Rondon, né, no hospital lá, mas eu sou de Nova Santa Rosa. E eu lembro que eu coloquei essa historinha na matéria, de que ele é Nova Santa Rosense, porém nasceu em Marechal Rondon, porque na época era no Hospital Rondon que se nascia. Assim como eu também sou Nova Santa Rosense, pois nasci no Hospital Santa Cruz, em Palotina. Então, teve até um órgão de imprensa que colocou manchete: rondonense assume cargo no governo Bolsonaro. Veja o tamanho do orgulho, né, de outras cidades de poder falar isso, né? Imagina para todos nós, Nova Santa Rosense. Então, Jairo, às vezes você não consegue mensurar essa questão de quanto o sentimento do povo de Nova Santa Rosa está feliz por você estar neste ponto. E bem como disse o professor Hélio, você chegou lá por méritos próprios seus. Não foi um professor Hélio, não foi um deputado fulano, ciclano, beltrano. Até seria bom se fosse o professor Hélio me indicando, ficaria grande, né? Ficava maior ainda. Mas simplesmente foram os méritos seus. Então, Jairo, agradecemos mais uma vez aqui o nome. Tá aqui o Marini, só para o pessoal saber. O Marini não vai mostrar. O Marini hoje está de cinegrafista. Olha só a generosidade desse cidadão. Quero registrar isso aqui para os internautas. Ó, a generosidade do Marini. Eu disse que o Jairo vinha para cá, o Jairo, fizemos um ping-pong aqui de informação, contato com o Jairo e aqui estamos. E disse o Marini, Rudy, é você que vai fazer a entrevista com o Jairo. Eu quero ser o teu cinegrafista. E tá aí, ó. Isso é humildade dentro de uma área profissional, às vezes tão disputada também, que é a comunicação. Então eu também fico muito grato ao Portal Nova Santa Rosa, que sempre tem potencializado a minha existência. Muito obrigado, viu, Portal? Obrigado, Marini. Obrigado, Jairo. Obrigado, Hélio. E vou deixar vocês, então, participar do evento, que é muito importante. Também, um evento, a gente não teve, assim, um acompanhamento mais sucinto, até conversamos com a assessoria de imprensa do evento. Acho que houve até um pequeno lapso em termos de repasse de informação sobre o evento, até por isso a gente não está assim tão profundamente por dentro, mas estamos aí liberando vocês então para participar desse evento aí, que trata de um monte de coisas ligado ao agronegócio. Muito bem, Rudy, obrigado mais uma vez pela oportunidade de dar um oi para o nosso pessoal de Nova Santa Rosa. Um prazerzão ter encontrado coincidência aqui, né, o professor Hélio. Prazer foi meu, pode ter certeza. Teve uma influência muito grande, acredito, professor. A influência foi muito grande sua, de todos os professores aí na nossa carreira, na nossa jornada. Eu fui privilegiado por ter tido professores como o senhor e como os outros demais colegas. Sou grato. Eu sonho que os meus filhos possam ter a mesma condição de estudo como eu tive com professores desse nível. Pessoal, prazer enorme estar de volta aqui na região. Um forte abraço a todos. E acho que eu não esqueci como é que fala. É Auf Wiedersehen, né? Auf Wiedersehen. Não, mas agora fala sério. Vamos para um pouquinho para a parte do humor. Você é Gund, você é alemão e você desaprendeu a falar em alemão. Spricht nichts mit Deutsch? Bisschen nur. Verstehst du alles? Nicht so sehr gut, bisschen nur. Vou traduzir. Não muito, mas alguma coisa assim. Quer dizer, entende sim. Fala, mas é muito português lá, é difícil encontrar alguém para falar em alemão. Inclusive, quando eu vim de Terra Roxa para Marechal Rondon, na época, trabalhar, o pessoal falou assim, porque lá em Terra Roxa quase não tinha descendentes de alemão, falaram assim, mas e você ainda sabe falar em alemão? Então são essas coisas, a gente compreende. Jairo Gund, prazer foi todo meu, que Deus te abençoe nessa jornada. Amém. E eu, como disse na mensagem, não tenho a mínima dúvida de que o seu trabalho será bem executado. E aquilo que for preciso, que a gente possa estar levando ao conhecimento da população através dos meios de comunicação, onde nós estaremos atuando e temos novidades pela frente, aí tal e coisa, no futuro o pessoal vai tomar conhecimento e vai ver. A gente, claro, vai estar aí sempre assim com muito orgulho falando do seu trabalho, porque na intimidade a gente sabe muita coisa do que vocês têm feito, de que forma foi o governo anterior. Às vezes quando a gente fala, mas é um crítico do ex-governo, mas quem que não faz crítica de um ex-governo decepcionante,
simplesmente que nós tivemos e que ainda existe hoje, no meu ponto de vista, não é a opinião do portal, mas minha opinião, Rudy Walker, de que o ser humano chegar ao ponto de abraçar uma campanha, de repente, pré-eleitoral de um cidadão que simplesmente quase destruiu o nosso país, que deixou furo por onde passou, que o seu filho juntava o esterco, as fezes de elefante em zoológico e hoje é bilionário. Então, gente, são essas coisas que deixam a gente indignado às vezes. Mas não é por isso que há essa amizade. Isso aqui vem de antes, entendeu? Então, assim, a gente tem muito orgulho de poder falar com pessoas do bem, pessoas que têm projetos, pessoas que têm o Brasil, o país, na mente primeiro e o seu povo, que é o caso do Jairo, do presidente Bolsonaro, do Zeif, que o Zeif seja abençoado, povo de Santa Catarina, que porventura ouvir aí, ó, não esquecem do Zeif, daí trabalhão que ele fez aí. Esse menino tem que ir lá de volta para Brasília, mas de uma forma diferente que vocês vão colocar. Hélio, obrigado pela presença aqui. Só uma palavrinha especial aqui para o Jairo. Jairo, em nome de todos os professores que tiveram assim a oportunidade de participar da tua formação, te desejamos muito sucesso, ficamos torcendo por você e tenha certeza, nos alegramos muito com as tuas conquistas. Estaremos sempre torcendo para você, pelo sucesso e para o bem do Brasil. Obrigado por ter levado o nome de Nova Santa Rosa até onde ele chegou. Obrigado, professor. Olha aí que bacana, hein? A gente fala aqui de Nova Santa Rosa, na verdade a gente fala a nível nacional, mas para quem não sabe, o Jairo, muitas vezes eu falava com o Jairo, graças a Deus, no contato que a gente tem particularmente, o Jairo às vezes estava no Canadá, Estados Unidos, na Europa, viajando, acertando, corrigindo furos e coisas mal feitas por governos anteriores para que hoje pudesse estar essa secretaria andando da forma que está. E não é a troco de pouca coisa que ele chegou no poder. Vamos dizer, a troco não teve troca. A troca, simplesmente, é a experiência, a capacidade de administrar e a forma que o Jairo tem de se comunicar com as pessoas e ir lá e resolver coisas que ficaram mal feitas no passado para abrir novamente os trilhos para que a piscicultura brasileira voltasse a crescer nos números que ele citou aqui no início da entrevista. Muito obrigado a todos os internautas, ao vivo, portal Nova Santa Rosa, sempre ligado, direto da cidade de Toledo, do Centro de Eventos Ismael Esperafico, mais uma vez, aqui a reportagem de Rudy Walker, com a supervisão do nosso colega jornalista Marcos Marini, portal Nova Santa Rosa, sempre ligado.